Olá pessoal, eu quero mostrar para vocês na tabela de derivadas integrais de algumas funções um fato muito importante. Vamos lá, por exemplo, a função f(x) igual a k, função constante, a derivada é zero e a integral da função constante é kx mais a constante. Já expliquei num outro vídeo por que dessa constante c, quando você faz a integral, certo? A derivada da função x é 1. E a integral da função x é x² sobre 2 mais c. E por aí vai. Tem aqui algumas funções, parece que 11 funções aqui. Agora eu gostaria que você observasse o seguinte fato importante. Como derivada e integral são inversas, importante você notar o seguinte. Veja aqui essa função 1 sobre x. Ela é a derivada de logaritmo neperiano de x, né? O logaritmo de x na base e, número de Euler. Eu não pus essa função, se ela, por exemplo, se ela não tiver aqui nessa coluna, você faz assim, ó. A integral desta função, a integral da função derivada é essa aqui, logaritmo neperiano de x. E cruzando o contrário, a derivada desta função, ó, na mesma linha, é logaritmo neperiano de x. Quanto que é a integral? Veja aqui essa função, menos 1 sobre x². Ela não está aqui na relação das funções que eu coloquei. Mas você precisa, por exemplo, da integral de menos 1 sobre x², cruzando a integral da derivada. Você quer a integral de menos 1 sobre x², é 1 sobre x. E se você precisar da derivada, ó, na mesma linha, a derivada do logaritmo neperiano de x mais a constante, a derivada dessa função também é 1 sobre x. Cruzando. Mais um exemplo. Mais umzinho. Olha aqui. Quanto que é a integral do cosseno de x? Ó, aqui não tem cosseno de x, tem menos cosseno. Quanto que é a integral do cosseno de x? É seno de x. E quanto que é a derivada do menos cosseno de x? Também é seno de x. Entendeu isso? Esse fato é importantíssimo. Veja aqui um exemplo. A função 3x². Começando aqui. A função, por exemplo, 3x². A derivada de 3x² é 6x. E a integral de 6x é 3x² de novo. Agora eu vou fazer o inverso. A mesma função, só que ao invés de começar a fazer a derivada, calcular a derivada, nós vamos determinar a integral primeiro. Então, a integral de 3x² é x². x², a derivada de x² é 3x² de novo. Então, o que isso significa? Que a integral da derivada, por exemplo, uma função é f de x. A integral da derivada de f de x é a própria f de x. E aqui, a derivada da integral de uma função f de x é a própria f de x. Esse fato aí é muito importante. É aquele que eu mostrei lá na tabela. Vamos ver, vamos calcular isso aqui, que está aqui, para você ver. Ó, 3x². Então, eu peguei a função f de x, como exemplo, igual a 3x², certo? Vamos calcular a derivada dessa função. F', a derivada de f de x. A derivada você faz assim, o expoente multiplica o coeficiente, 2 vezes 3x, e o expoente você tira uma unidade dele, ou seja, 2 menos 1, 1. Isso vai dar quanto? 6x. Agora vamos fazer a integral de 6x. Entendeu isso? A integral de 6x dx, quanto que é a integral de 6x? Como é que você faz? O contrário do que foi feito ali. Ali nós não subtraímos uma unidade do expoente, agora nós vamos fazer assim, ó, 6, o expoente é 1, você soma 1 mais 1, 2, e divide por 1 mais 1, ou seja, aqui é 2. Isso vai dar quanto? 6 dividido por 2, 3x². Observa que você voltou onde? Na função inicial f de x, que é o que eu mostrei aqui no primeiro desenho. 3x², a derivada é 6x, a integral de 6x é
3x ao quadrado de novo. Veja isso, não é? Acabei de fazer, né? Agora vou fazer o contrário. Ao invés de começar a fazer a derivada, começar com a integral. Então, de novo, a função f de x igual a 3x ao quadrado. A mesma função como exemplo, para você poder fazer o comparativo. Então, agora a integral. Ao invés de derivada, eu vou começar a fazer a integral de 3x ao quadrado dx. Essa integral indefinida, né, pessoal? Porque a gente obtém uma função. A definida você obtém um número, né? Porque tem x para você substituir os valores de x, né, do intervalo. Então, a integral. Aqui a integral como é que vai ficar? Vai ficar 3x, aumenta 1 aqui, dividido 2 mais 1, 3, dividido por 3. Isso aí vai dar quanto? A integral dessa função deu x ao cubo, né? X ao cubo mais a constante, lembra? Mais a constante, certo? Agora vamos fazer a derivada dessa. Então, f'... Não, aqui eu não chamei, né? Vou escrever apenas assim, ó, x3 derivada de x3. Como é que é feita a derivada de x3? O 3 passa multiplicando, tira 1 do expoente. 3x ao quadrado. Então tá aqui, ó, de novo, chega lá na função inicial. Não é interessante a coisa? É muito interessante. Então é importantíssimo você saber ler aquela tabela, tá? Pode ser que para alguém tenha ficado ainda alguma dúvida, né? Eu não importo de repetir, não. Quanto que é a integral de 1 sobre x? É logaritmo neperiano de x. E na mesma linha, quanto que é a derivada de x vezes logaritmo neperiano de x menos 1 mais a constante? É logaritmo neperiano de x. Entendeu? Então, cruzado. A integral da derivada é essa. E a derivada da integral é a mesma. Acabei de fazer um exemplo resolvido ali para você ver. Tá bom, pessoal? Então, mãos à obra nos estudos, tá? Tá aí, ó, mostrando. Pessoal, é isso. Bons estudos. Abraço, tchau, tchau.